Vamos lá, pessoal, vamos estudar hoje o tema 9 dos 10 temas que a AGU resolveu com o CNJ fazer um acordo aí do programa Desjudicializa Prev, matérias de direito previdenciário e assistencial, que serão revistas pela AGU, pela PGR, né? PGF, Procuradoria Geral Federal, de temas que já estão pacificados no judiciário. Alguns já estão pacificados, inclusive, na legislação e no âmbito administrativo. Esse aqui não é o caso, nós vamos estudar o tema 9. E o tema 9 trata da atividade especial. Chama atividade especial, mas tecnicamente é atividades sujeitas às condições especiais, enfim. Eu vou ler aqui o tema 9 e vamos discorrer sobre ele, lembrando que o INSS não acata ele administrativamente, tá? O segurado que exerce atividade em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença aqui fala de auxílio-doença, não está falando de aposentadoria, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo especial. Essa aqui é uma das hipóteses que ainda existe de tempo fictício, né, que não tem como evitar. Como outras hipóteses fictícias que tem na legislação, como é o caso, por exemplo, de, de férias, afastamento, enfim. O tempo rural, a contagem hoje do tempo a contagem de carência, né, não deixava de ser fictícia. A complementação é uma hipótese fictícia. Então, esse aqui é um caso em que se considera o tempo de recebimento do benefício como, como tempo rural, ou melhor, tempo especial, se antes do afastamento a pessoa estava exercendo isso. E o precedente dele está no STJ, nesse tema 998, que tem a seguinte verbete: o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo especial. Esse raciocínio, essa decisão foi dada em 2019, em junho de 2019. O próprio TNU também repetiu esse tema e chegou a bater no Supremo o caso, né? E na TNU, o tema que foi o tema 165, que trouxe o seguinte verbete: o período do auxílio-doença de natureza previdenciária, independente de comprovação da relação da moléstia com a atividade do segurado, deve ser considerado como especial quando o trabalhador exercia antes do afastamento. Esse tema no mesmo sentido do 998 que a gente acabou de ler. Mas perceba um detalhe: a jurisprudência tem acatado isso para fins de auxílio-doença, tanto acidentário quanto o previdenciário, tá? E quando chegou no Supremo, o Supremo decidiu da seguinte forma: tema 1107, saber se esse período é contado ou não como tempo especial, e o Supremo decidiu que não é caso de análise de competência do Supremo, mas sim matéria infraconstitucional. Então o martelo ficou batido para o STJ. Mas e como ficou no INSS? O INSS resiste isso há muito tempo? Não. E historicamente é o seguinte: uma dica para quem estuda previdenciário, tá? Nunca apaguem as normas que estão sendo revogadas. Como o previdenciário é regido pelo Tempus Regis Actum, né, que é a legislação da época do evento, é muito bom você ter essas revogações e saber quando elas foram editadas. E aqui não é diferente. Você vai ver bem aqui historicamente como é que foi essa tratativa no INSS. Aqui é o decreto, esse aqui é o decreto 3048, esse decreto é de 1999. A partir de 2003, vejam bem aqui, ó. A partir dessa redação de 2003 aqui, vou abaixar aqui para você olhar melhor. Ela tinha a seguinte redação: aplica-se o disposto no caput, que é o tempo exercido, aquele conceito que foi feito em. Esse conceito inicialmente foi feito em 1995, a Lei 9.032. Aplica-se o caput aos períodos de descanso da legislação trabalhista, inclusive férias,
afastamento decorrente de benefício de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez acidentários. Veja, como a percepção de salário maternidade, desde que a data do afastamento ele estiver exercendo atividade especial. Então, o INSS administrativamente já reconhecia isso para casos acidentários a partir de 2003. Essa redação foi repetida em 2013 por outro decreto, o 8123, que alterou essa redação, mas manteve essa mesma benesse, essa mesma interpretação. Aí a diferença veio então agora com esse decreto último que regulamentou aí, que veio mais alinhado aí com a emenda, que é o decreto que alinhou o decreto 3048 com a emenda 113 de 2019, e esse decreto trouxe a seguinte redação: aplica-se ao CAPT os períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias e salário maternidade. Excluiu categoricamente aqui os benefícios por incapacidade, essa ficção que inclui eles como tempo especial. Mas e tem a redação mais detalhada sobre isso, excluindo categoricamente aqui na instrução normativa, no artigo 271, no parágrafo 2º. O 271 diz o seguinte: não descaracteriza o exercício das condições especiais os períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, bem como salário maternidade, desde que a data do afastamento do segurado esteja exposto a agentes prejudiciais à saúde. Aí você vai bem aqui no parágrafo 2º e diz o seguinte: a partir de julho de 2020, que é a data da vigência do decreto, esse decreto ele é de 30 de junho de 2020. Os períodos de afastamento decorrentes de gozo de benefício por incapacidade, inclusive acidentário, não serão considerados como atividade especial. Que tem um detalhe, ele fala em períodos de afastamento de benefícios por incapacidade. Então o INSS não reconhece administrativamente isso, mas a AGU deu um passo adiante para entrar alinhada com o posicionamento do STJ. Esse posicionamento do STJ. Então, alinhado com o posicionamento do STJ, a AGU fará acordos para esses casos e ou de existência recursal. Lembrando que aqui só fala de benefício por incapacidade temporária, não fala de aposentadoria por invalidez. Tem um quadrinho que eu fiz nos meus materiais, que tem a evolução aqui bem detalhada sobre isso. A contagem especial quando o gozo de benefício por incapacidade. E aqui é a área tratada pelo INSS, tá? O parágrafo único admitia desde 2003 para fins acidentários, e com o decreto, a partir de 1 de julho de 2020, não se admitiu para nenhum efeito. Resumo: o INSS não admite. Já a jurisprudência, o tema 998, tem até a data da decisão, admite para ambos os fins. Bom, e o STF não reconheceu. Então, o resumo é esse dos benefícios por incapacidade, ou melhor, só do auxílio-doença para casos precedidos de exercício de atividades consideradas em condições especiais. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!